Essa é uma história de um menino de formigas e de plumas. Esse menino sou eu, e eu tinha uma estranha mania quando era muito pequeno, 8, 9 anos, que era a mania de pegar plumas das galinhas que minha mãe criava no terreiro, e as plumas mais fininhas e levinhas eu levava para um formigueiro e deixava que as formigas subissem em cima das plumas para então, quando num dia de muito vento, eu poder soltar aquelas plumas e ver aquela pluma subir carregadinha de formiga. Na verdade, eu me senti uma formiga, eu era uma formiga, eu estava lá, eu voei junto com elas. E hoje eu concluo que eu tinha uma vontade de transcendência, que é uma vontade que sempre me perseguiu a vida inteira, a vontade de transcender, de acreditar que a vida não pode ser só isso aqui, só esse lugar, só esse corpo. É muito mais do que isso. Cresci então numa família protestante, batista tradicional e cantava no coral e coisa e tal. E o cristianismo era para mim uma espécie de cobertor muito quentinho, muito confortável, muito gostoso. E na verdade eu ouvia pessoas que se converteram, que estavam numa vida totalmente errada de pecado, mas eu nunca tinha passado por um processo de conversão. Então a pluma onde eu voava começou a soprar para um lado assim, para um lado de muito interessante, porque crescido no Pantanal, né, uma terra absolutamente esquizotérica, existem fenômenos muito incríveis como disco voadores, e eu pude testemunhar algumas vezes, e eu fiquei muito encantado com aquilo, e aquilo se tornou para mim, na adolescência, já uma segunda religião. Meu pai, muito malandramente, começou a me encher de revistas que falavam de paranormalidade e ufologia. Ah, eu me tornei o primeiro caçador disco voador do Pantanal. Já na juventude, essa pluma começou a soprar um pouco mais para o Oriente, então o Zen budismo, com a sua abstração, com seus koans para desvendar, para desbloquear a mente humana, sim, esse é um bom caminho. E comecei a ler absolutamente tudo que falava de Zen budismo e a meditar muito nos koans. Até que na fase adulta o seu corpo se desloca para a Europa, precisamente para a Itália, mas a sua mente e seu coração vão para o México, porque Castaneda representava um monte de coisa, e o Dom Juan, o grande bruxo, que ensina você a acordar nos sonhos, a ter sonhos lúcidos e a fazer grandes progressos dentro do sonho lúcido. E eu digo para vocês, acordar num sonho é incrível, você pode fazer praticamente tudo, mas tudo mesmo. Nossa, era uma resposta incrível para minha busca. Mas reconheço que esse pode ser, assim, um jardim de encantamento onde você pode ficar preso muito tempo. Inclusive, oferece alguns riscos, né? Como os seres inorgânicos, mas esse assunto não vem ao caso agora. Bom, eu espero não estar confundindo muito, porque a minha pluma continua voando muito e muito rápido. Então ela foi um pouco mais para o Oriente, mas nem tanto assim, porque eu conheci um budismo muito ocidental. Namyoho Renge Kyo, Namyoho Renge Kyo, Namyoho Renge Kyo, Namyoho Renge Kyo. E praticando esse mantra Namyoho Renge Kyo, eu vivi uma experiência mística que mudou minha vida para sempre, mesmo. Perdi até o medo de escuro. Bom, mas isso é uma outra história. Uma história que o grupo onde eu praticava não entendeu nada e eu preferi um pouco praticar sozinho. Mas ao mesmo tempo eu queria muito compartilhar e dividir a história que eu vivi com as pessoas, e era muito difícil, porque aí eu acabei vivendo um pouco o dilema como poder descrever. Então a minha pluma sopra ainda mais para o Oriente e eu descubro Osho. Osho é a resposta. Livros e livros e mais livros de Osho. E ele dizia que cada um de nós é uma religião. Olha que incrível! Eu sou uma religião, você é uma religião, todo mundo é uma religião. Mas na minha busca ainda não era o suficiente, porque aí eu conheci a ayahuasca. Um outro divisor de águas, uma nova conversão, porque é incrível, você toma o chá, o seu mestre interior desperta e te mostra como é o mundo. Então, em 2012, volto para o Brasil, já esperando o final do calendário maia, o final de tudo, e eu digo, sim, eu quero morrer junto dos meus pais, meus velhos pais, no Pantanal, na fronteira com a Bolívia, onde eu nasci.
né? Porque meu pai foi para lá depois do golpe militar, ele foi preso, enfim, essa é uma outra história. Mas eu sou um cara de fronteira, borderline. E online eu ia seguindo uma guru chinesa muito louca, taoísta de São Paulo, chamada Cristina Li, que fundou a lapidação da consciência. Eu decidi largar tudo e seguir essa guru maravilhosa, que era a resposta para tudo, e me mudei para São Paulo. A sua promessa era, na verdade, desconstruir o ego. E depois de 3 anos seguindo a Cristina Li, eu falei, beleza, tudo que eu estou buscando é a tal chamada, conhecida iluminação. Mas eu vi que, não ia rolar, né? Cristina Li praticamente acabou com meus sonhos de uma possível iluminação. Mas eu conheci o livro Tibetanos dos Mortos. É incrível! O livro Tibetano dos Mortos fala o seguinte, que a hora que você está morrendo no desencarne, na sua passagem, ainda é possível você se iluminar. Sim, senhoras e senhores, é possível. Você pode escolher, porque vem a primeira luz, não caia nessa, espere a segunda luz, naquela segunda luz. Ou seja, o livro Tibetano dos Mortos dá o passo a passo de como você fazer para na hora do desencarne você nascer iluminado, renascer, iluminar, enfim. Nossa, era tudo de bom. E eu comecei a ler o livro assim com tanta empolgação, e eu falei assim, sim, é possível, nossa, que beleza, é maravilhoso. E aí tinha uma coisa que você não podia ser enterrado, você tinha que ser cremado, e depois de 72 horas, e precisava de 125 lamas tibetanos rezando pela sua alma. Eu falei, não, aonde que eu vou achar 125 lamas rezando por mim? Aí eu olhei assim e falei, próximo, onde é que tem outro caminho para iluminação? Por favor, alguém me ajude?